Olá, pessoal. Então, vamos começar a correção das atividades dessa semana, começando por terça-feira, foi dia 24. Então, a primeira atividade que a gente tinha para fazer era de português, que era relembrar o que são os verbos. Então, a gente fez a atividade da página 114. Essa aqui. Então, primeiro vocês tinham que circular no trava-línguas o que a rainha faz. Então, é a ação da rainha. Então, aqui, primeira coisa, circular. A rainha do repolho refogado ri do rei do rabanete emburrado. Então, o que a rainha faz? Ela ri. Ela tá rindo. Ela não faz repolho, ela é a rainha do repolho refogado. Ela não faz o rei do rabanete emburrado, ela ri do rei. Então, a ação dela que ela faz é rir. É isso aqui que a gente circula. A palavra que você circulou indica uma ação que já aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo agora. Então, quando a gente vai falar que alguém riu de alguma coisa, olha, eu já falei, riu é passado, então não é ri. Agora, se eu falo que eu ri agora, eu ri de alguma coisa, presente, ri, então a gente já descobriu. Aí, se for no futuro, eu vou rir ou rirei, também é diferente de rir. Então, eu ri é só no presente. Então, o que aconteceu, será que é passado? Não. Vai acontecer? Será que é futuro? Não. Está acontecendo agora. Essa é a resposta. Está acontecendo agora. Ponto final. B. E como ficaria o trava-língua se essa ação tivesse acontecido ontem? Então, como que ficaria? Deixa eu apagar aqui. Já tem o começo aqui, ó. Rainha do repolho refogado. Então, essa parte aqui já tem. Tá aqui. Opa, tá aqui. E daí a gente só vai completar o resto. A rainha do repolho refogado, se é ontem, ela riu. Então, já tivesse acontecido ontem. Então, ontem ela riu do rei do rabanete emburrado. Opa. Quase não coube. Ponto. Bom. Aí tem o verbetezinho falando de verbo, que ele varia para indicar o tempo, né? Que é presente, passado, futuro. E daí a gente tem o número 2. Circule o verbo e escreva em que tempo ele está. Então, verbos, sempre que falar verbo, é uma ação, é o que a pessoa está fazendo. Então, é fazer? Ou é fazer alguma coisa? Não. Então, ou não é. Grilo. Grilo é fazer alguma coisa? Não. Grilo é um substantivo comum lá para animalzinho. Prendeu. Prendeu. Dá para eu prender alguma coisa? Dá. Isso daqui é uma ação. Então, é para circular. Quase fiz um quadrado. O é uma ação? Eu faço o? Não. Eu faço brinco? Se for no caso de brincar, né, seria. Mas o caso aqui é brinco daquele brinco que a sua mãe deve usar. Alguns pais também devem usar numa orelha. Mas brinco é aquilo ali. Nesse sentido, que é prender o brinco no prego. Então, brinco não é ação. E no também não é ação, não tem como eu fazer no. Prego também teria como eu fazer prego, mas a ação seria fazer, não o prego, entende? O prego não é ação. Prendeu. O grilo prendeu. Será que prendeu é presente? Se for, vamos pôr nos tempos diferentes. Então, vamos supor que seja hoje. O grilo... hoje não, agora, né? O grilo prender. Então, quando é presente, agora, prender. Fica diferente. Então, não é presente. A gente já sabe que não é presente. Beleza. Vamos, então, para o futuro.
O grilo prenderá o brinco no prego, né? Tô prevendo aqui, sou uma... Esqueci o nome daquelas que usam a bola de cristal. Então, o grilo prenderá o brinco no prego. É prenderá que tá escrito aqui? Não. Então, não é futuro. Só sobra o passado. Ontem o grilo prendeu o brinco no prego. Nossa, trava-língua mesmo, né? Mas viu que agora não ficou a palavra certa? Ontem o grilo prendeu o brinco no prego. Então agora sim. Qual que é o tempo? Passado. Então vocês podem, quando der alguma dúvida, vocês colocam uma marcação de tempo. Por exemplo, agora. O grilo prende agora, ou fala alguma palavrinha hoje, coloca alguma palavrinha assim que dá sentido de agora, presente. Aí você vai conseguir analisar. Futuro, você coloca amanhã. Amanhã prenderei o brinco no prego. Você vai ver que vai mudar. Ou não, né? Depende da frase, que no caso mudou. E no passado, coloca ontem ou semana passada, alguma coisa que marque passado, tá? E daí você vai ver. Você vai ter uma frase e você vai ver qual que vai se encaixar aqui. Vai ter um dos tempos que você vai falar essa palavra. Você tem que ver qual que é. Bom, daí a gente vai então para 3. 3 ogros bregas trocam trecos e trambolhos. Como ficaria a frase uma ação futura? Então, futuro, como eu falei, vamos pôr amanhã. Mas eu não vou escrever, tá? Só vou pôr para conseguir falar a frase. Então, amanhã, 3 não muda. Ogros bregas também não muda, né? Que eles continuam sendo bregas hoje, amanhã. Nossa, que R feio. Hoje, amanhã, ontem, né? Eles são ogros bregas. Agora trocam, não. Amanhã eles trocarão, né? Então, trocarão trecos e trambolhos. E aqui, ação passada. Então, vamos marcar com ontem. Ontem, 3 ogros bregas. Daí chegamos na parte. Então, ontem, eles trocaram, né? Eu fiz um negócio errado. Aqui. Futuro nunca é com M, é com AO. Então, trocarão. No caso aqui, o som é bem parecido, mas como eu sei que é futuro, é esse A com tio e o O. No caso aqui, no passado ficará trocarão também. Trocaram, né? Mas aqui, no caso, sim, vai ficar com RAM. Aqui, R, A, tio e O. Perdoem-me por esse erro tão besta, mas é bom que vocês vão gravar. Nossa, o professor errou aquilo lá. Então, sempre futuro é marcado por esses dois aqui, na verdade, né? Nem sempre vai ser o R. Futuro é sempre ão. E passado é sempre ram, com M, fechando a boquinha. Tá. Trocaram trecos e trambolhos. Pronto. Então, lembra. Passado, sempre AM. Se eu tiver esse som no final. AM. E futuro, sempre A, tio no A, O. Tá? Vamos marcar, não esquece. Bom, daí então aqui vocês finalizaram a atividade de português. Então a próxima seria a de matemática, que é a sequência numérica. Então, para isso a gente vai lá no caderno. Aqui. Aí eu vou... vocês pausam. Olha, se vocês têm alguma dúvida em alguma deles. Aqui vai ter tabuada também. Se tiver dúvida, pausa, corrige.
Lembrando que 8 é o número de vezes que eu vou repetir o número da frente, tá? Ou vice-versa também, depende. Por exemplo, se eu tenho 8 vezes 2, eu posso fazer 8 vezes o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou eu posso fazer ao contrário, 2 vezes o 8 também. Vai dar a mesma coisa, que é 8 mais 8. Multiplicação tanto faz, né? Na multiplicação, atenção. Então, se eu somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, aqui vai dar 16, que é esse valor aqui. Se eu somar 8 mais 8, vai dar 16, que é esse valor. Esse valor aqui. Então, de qualquer jeito vai dar certo. Eu posso, quando eu tenho a tabuada do 8, eu posso analisar. Fica bem mais curtinho fazer desse jeito do que fazer desse jeito grandão aqui. Mas, se quiser fazer do jeito grandão, não tá errado, tá? Você que tem que analisar o melhor jeito para você. Dúvida? Pausa, corrige. Se tiver uma dúvida, professora, eu não sei como é que você chegou nesse número aqui, o meu tá dando errado. Manda mensagem para mim, me explica qual que é a dúvida, que eu ajudo você, beleza? E por último, a gente tinha atividade de ciências, que era uma introdução para vocês terem uma noção do que é sensação térmica, calor, essas coisas assim. E a gente ia responder a questão 1, 2 e 3 da página 125. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu abrir o livro. É aqui. Ela mesma. Essa aqui, beleza. Então, aqui tinha a questão 1, 2 e 3 da página 125 do livro de ciências. Aí, tinha algumas perguntinhas. Tinha uma introdução, falando de alguns metais que são bons condutores, os outros exemplos para maus condutores. E daí tinha a pergunta: quando está no fogo, que parte da panela fica mais quente? A parte de alumínio ou o cabo? Então, é claro que vocês talvez não tenham mexido em panela, mas vocês podem ter observado que a mãe de vocês, quando vai pegar a panela, mãe ou pai, né? Ou quem cuide de vocês, quem que vocês morem, quando vai pegar a panela no fogo, ela não pega pela parte de alumínio, ela vai pegar pelo cabo. Você pode ter notado isso, claro. Se vocês não têm autorização, se vocês não sabem fazer isso, não mexam com fogo. Mas olhar vocês podem. E vocês provavelmente já viu que a mãe ou quem quer que seja que mexa na cozinha de vocês não pega pela parte de alumínio, pega pelo cabo. Sempre. Ou se tem algumas panelas que elas não têm um cabo nem de madeira e nem de tipo um plástico que tem em algumas. Aí elas pegam, quem quer que seja que esteja mexendo no fogão, pega um pano de prato ou uma luva térmica, alguma coisa que proteja a mão para poder tirar a panela do fogo. Então, muito claramente, a parte mais quente é a parte de alumínio. Então a pergunta é: qual parte fica mais quente? A parte de alumínio. E por quê? Por quê? Que é a segunda parte da pergunta, né? Ponto final, vamos responder a segunda. Por quê? Tá aqui no enunciado. Porque o alumínio é o quê? Um bom condutor. Então, é justamente por isso. Porque o alumínio é um bom condutor. Opa. Condutor. Quase não coube. E daí vamos para a letra B. Por que as panelas têm cabo de madeira ou de plástico e não de alumínio? Então, justamente o que eu falei, algumas têm aquele cabo que é de tipo de plástico ou então de madeira. Mas por quê? Também a resposta está aqui. De madeira, não tem plástico aqui, mas o plástico também é um mau condutor.
Então, por quê? Porque, para ficar mais curto, eu vou colocar esses materiais, que é esses dois, né? Madeira e plástico. Porque esses materiais são maus condutores. E assim menos quentes. Não quer dizer que não esquente. Porque, por exemplo, eu já queimei a mão assim. Vou contar uma historinha pra vocês. Uma vez, tava com uma panela no fogo, um cabo de madeira, e eu tirei uma outra panela do fogo e acabei virando o cabo da outra para cima do fogo aceso. Enquanto eu fui levar a panela no outro lado lá, aí eu vi que o fogo estava aceso, apaguei o fogo e peguei no cabo de madeira que estava em cima da outra chama, né? Geralmente são 4 chamas no fogão. E o cabo de madeira estava em cima da outra chama que eu tinha ficado ligado porque eu estava levando a outra panela lá para mesa. A hora que eu relei, eu queimei a mão. Então, a madeira também esquenta, só que ela é uma má condutora. Ela demora para esquentar. No caso ali, esquentou rápido porque estava direto no fogo, né? Ficou bem embaixo certinho do fogo. Daí, aí esquenta rapidão. Então, não significa que se, por exemplo, eu coloquei uma água para ferver, uma chaleira lá que tem o pegador de madeira, e esqueci a chaleira lá. Claro, não façam isso. Perigoso pra caramba, mas vamos pôr como exemplo. Esqueci a chaleira lá e ficou. A chaleira tava cheia. A hora que eu cheguei, a chaleira já tava lá no finalzinho da água, porque pelo barulho eu consegui notar que tava acabando a água. Já tinha evaporado quase tudo. Se eu meter a minha mão ali para pegar a chaleira, com certeza vai estar muito quente. Vou queimar a mão. Porque ficou muito tempo ali, então já deu tempo de conduzir o calor para a madeira e esquentar a madeira. Então, perigoso também, né? Tem sempre que ficar de olho. Mexeu com fogo, fica atento. Cuidado para não queimar as mãozinhas. Bom, daí a gente vai para 2. Para que o termômetro é usado? Eu espero que vocês tenham acertado. Tem um negócio que a gente tem usado ultimamente, é o tal do termômetro, né? Quem não usou um termômetro esse ano? Não existe, né? Então, para que serve o termômetro? Essa, com certeza, vocês acertaram. Para medir a febre. Febre. Pronto. E claro, tem uns termômetros maiores também, que são para medir a temperatura de algum lugar e tal. Mas no caso aqui, a gente vai falar de termômetro, o que tá falando aqui, né? O que vocês têm que ter conhecimento, que agora quase que nem precisava estar no livro, né? Porque não tem como vocês não saber o que é um termômetro. Bom, aí a gente vai para 3. Observe a fotografia ao lado de uma tigela de sopa quente e responda as questões. Como ocorre a troca de calor entre a sopa e o ambiente? Então, como que ocorre essa troca de calor? Então, há um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, o material, digamos, da sopa entra em contato com o ar e esses elementos vão trocando calor. Conforme eles vão se encostando, por mais que a gente não está vendo isso, partículas minúsculas então, estão entrando em contato e trocando esse calor. Elas relam, fica na temperatura parecida, daí vem outra, até que a sopa se torne na mesma temperatura que o ar, né? Porque o ar, ele é transparente, né? A gente não enxerga nada no ar, a não ser que tenha poeira, mas o ar em si, o ar que a gente respira, a gente não enxerga. Mas não é por isso que não tem milhões de partículas
aqui que a gente não consegue ver. E são essas partículas que fazem a troca de calor, tá? São pequenininhas, que a gente chama de átomos, né? Elas que fazem essa troca de calor. Então, como ocorre a troca de calor entre a sopa e o ambiente? Vamos pôr de forma simples, assim. Dá pra gente pôr por partículas, por pequenas partículas. Essa daqui não é uma resposta engessada, essa número 3 aqui, eu só queria que vocês respondessem para treinar, tá? Se vocês colocaram alguma outra coisa que dá a entender que houve essa troca de calor, excelente, essa é a ideia, você saber que aqui tá mais quente, o ar tá mais frio, provavelmente, né, não tem sopa fria, e daí vai ficar fazendo essa troca até que a sopa fique da mesma temperatura que o ambiente externo a ela. Você falou, a sopa vai entrar em contato com o pote, que vai entrar em contato com o ar e vai fazer essa troca de calor. Qualquer jeito que você fez a sua resposta, que dá a entender que houve a troca de calor, vai estar certa. Então, essa número 3 aqui era para treinar, tá? B. O que ocorrerá depois que a sopa ficar exposta ao meio ambiente por bastante tempo? Então, já comentei aqui em cima, né? Ela vai esfriar. Vamos colocar que ela vai ficar na mesma temperatura que o ambiente. Vai ficar na mesma temperatura que o ambiente. Beleza, é isso. Mas se vocês colocaram, ela vai esfriar, ou alguma outra coisa que dá a entender essa mesma ideia, beleza, não tem problema, tá? E aqui, então, a gente fez a última atividade do dia 24. A gente se vê, então, daqui a pouco na correção do dia 25. Beijo, até daqui a pouco.